Bem, pessoal, esse aqui é o experimento propriamente dito antes de começar a montar o robô. Já está com o chassi aqui pronto. Vamos utilizar um transmissor. E esse é o primeiro teste para fazer funcionar um motor independentemente da placa Arduino. Então nós temos um circuito aqui. O motor ele está diretamente ligado na corrente. Então a gente... Deixa eu apenas plugar aqui. Então o terra vermelhinho aqui em cima e a corrente de 5 volts saindo aqui nesse fio preto. Então a energia ela entra no motor necessariamente. O problema é que na hora que ela vai sair para fechar o circuito e voltar para a terra, ela passa por esse transistor aqui. Isso aqui é um transistor. E o transistor ele tem uma parte de coleção, uma base e uma parte de emissão. A coleta, a passagem da energia, ela só ocorre do pino do meio para o da direita, ou seja, fechando o circuito, se houver uma entrada de energia no pino da esquerda, no coletor. Dessa forma, o semicondutor que está aqui dentro passa a conduzir energia e fecha o circuito. Então, se a gente eletrificar essa ponta, o motor vai ligar. Percebe? O motor ligou. Não porque a gente alimentou ele diretamente, ele já está sendo alimentado. É a saída que vai passar por esse transistor e ela só passa se tiver essa parte aqui eletrificada, esse pino da esquerda, o coletor. Certo? Isso aqui vai servir mais à frente para a gente poder acionar motores por comando. O detalhe aqui é esse diodo, que ele permite que a corrente ela flua só, nesse caso aqui, da esquerda para a direita, né, nesse circuito, né, no sentido inverso. Então, se em vez de a gente estar ligando esses dois pontos através do diodo, a gente ligasse diretamente esse fio ao terra, o motor ligaria normalmente. Como a gente liga através do diodo, essa energia não passa nesse sentido, mas se houvesse uma inversão de polos, a alimentação do motor aconteceria normalmente e ele giraria no sentido inverso. É isso que vai permitir mais na frente a gente fazer um carrinho ir para frente e dar ré. Aí o detalhe aqui, esse motor quando ele gira, quando a gente para de alimentar ele continua girando através da inércia e até ele parar ele gera uma corrente. Então se você utilizar a placa Arduino nesse caso e não posicionar o diodo corretamente para proteger, o diodo serve como uma defesa, a placa vai queimar. Eu queimei minha placa Arduino mais recentemente assim, já adquiri outra. Já por causa disso, a gente vai utilizar, em vez de estar fazendo os circuitos à mão, a gente vai utilizar esse shield aqui, que é o shield motor, para estar conectando na placa Arduino e dessa forma manipular o primeiro robô que a gente vai fazer. Então, qual é a questão aqui? Aqui já existe um circuito integrado. Normalmente, se a gente fosse fazer por fora, a gente utilizaria o circuito integrado 293D, L293D, que tem uma ponta em H, ou seja, existe um conjunto de diodos e transistores, são essas duas pecinhas aqui, mas integrados de maneira que você, por comando, ou mudando uma corrente, você pode fazer com que ele vá de uma forma, em um polo ou outro, você pode fazer inversão de polos. Aqui a gente tem a mesma situação que tem no circuito L293D, só que suficiente para utilizar dois motores. Os diodos já vão corretamente posicionados no circuito integrado, de maneira a evitar qualquer curto no sistema. E, bem, a vantagem principal é essa. E também o fato de você não precisar de um dissipador de calor aqui. Normalmente esses circuitos esquentam muito. Quando a gente liga aqui, que o motor começa a funcionar, esse transistor logo atrás, ele aquece a ponto de queimar a gente, se a gente deixar o dedo aqui. Ele aquece muito. Então, basicamente, as vantagens é esse shield. E a partir de agora, a ideia é já começar a montar o robô. Muito obrigado.